House. Eu tô aqui hoje nesse vídeo para compartilhar com vocês a minha experiência, na verdade as minhas experiências com a consagração da ayahuasca, ou as consagrações, né? E esse vídeo ele não vai ser tão curto, ele vai ser um pouco demorado. Quero narrar aqui o que eu tenho vivido, o que eu tenho experienciado, conforme for fluindo na minha narrativa, sem pressão de tempo. Então, se você não está com tempo disponível para assistir esse vídeo, eu sugiro que você pule, porque ele vai ser no tempo que tem que ser, né? Bom, tô aqui no meu pós-ayahuasca, ainda tô na força. E quando que surgiu o meu interesse pela ayahuasca? Vamos começar do zero. Quando que o meu interesse pela ayahuasca surgiu? Na verdade, o meu interesse pela ayahuasca surgiu há mais ou menos uns 6 anos atrás, quando eu estava na Alemanha trabalhando através de uma colega de trabalho, uma ex-colega de trabalho brasileira, há 5, 6 anos atrás. Ela me falou de um chá, né, chamado chá da ayahuasca, onde você tinha a oportunidade de ter experiências transcendentais. Naquela época, a ayahuasca ela não era tão difundida como ela é hoje. Então não existiam o acesso ao chá, ele não era tão democratizado como é hoje, né? Levando em consideração que eu estava na Europa, esse acesso ele era ainda mais restrito. Ou seja, se eu quisesse fazer uma consagração naquela época da ayahuasca, eu teria que ir para algum país nórdico, lá do norte da Europa, por aí. Talvez, possivelmente, eu iria encontrar. Bom, no meu momento de vida, não era um momento de vida que cabia eu fazer esse movimento. Então, o que foi que eu disse? Eu disse para o universo, eu disse para mim, para o universo, que no momento certo, né, eu tomaria esse chá. Eu não sabia quando, nem como, nem onde, mas que eu faria essa experiência. A partir daquele momento eu me abri e deixei que a vida me trouxesse no tempo do universo, no tempo da vida, no tempo certo. Não no nosso tempo, mas no tempo da vida. Né? E aí o tempo passou. E eu tava com passagem comprada para o Brasil, quando um grande amigo meu me manda um convite de uma tribo da Amazônia que faria consagração na minha cidade natal, em Fortaleza, no Eusébio. E eu, já com data marcada para ir para o Brasil, para vir para o Brasil, entendi aquilo como um chamado, né? E eu fui, né? Aceitei, porque era o tempo do universo, da vida, não era o meu tempo. Coincidentemente, esse convite ele surgiu num momento que eu estava pedindo muito alguma ferramenta, algum dispositivo de expansão da minha consciência, porque eu estava sentindo no meu momento de vida que eu estou vivendo, no meu momento profissional e estudantil, que eu preciso
dar mais um passo na expansão da minha consciência para eu conseguir ter acesso a algumas formas de conhecimento que eu não estou conseguindo assimilar. E eu havia pedido essa permissão de abertura, né? Porque eu acredito que todo conhecimento que lhe é dado, ele é concedido, você tem que estar preparado. Então eu vinha pedindo esse acesso. Fui atendida, né? Foi mandado para mim essa cerimônia. Bom, então a ayahuasca, para quem chegou até os 5 minutos desse vídeo, é um chá. É um chá psicótico, né? Ou seja, ele causa alterações do seu estado de consciência, onde você, através dessas alterações do estado de consciência, tem uma possibilidade, um acesso à expansão da sua consciência em todos os níveis. Então, vamos falar da minha primeira consagração. Então, na quarta eu vou da primeira até a quarta eu vou narrar como foi o que eu senti em cada experiência. A primeira consagração, ela foi meio que uma experiência. Foi o início de alguma coisa, mas eu não senti muita coisa, né? Alguns efeitos psicodélicos, algumas alterações nas luzes, nas cores, algumas mirações que chamam, né? Mas tudo muito suave, nada muito forte, né? A gente chama de consagração. Então não é a segunda sessão, não é o segundo encontro, é a segunda consagração, porque tudo é muito sagrado, tudo é dentro de um ritual sagrado, fechado e protegido por entidades xamânicas. Então tem toda uma ritualística, né? E essa ritualística, pessoal, é muito importante falar que para mim e para quem estava comigo é muito forte a questão da música e dos tambores. Então, no momento que você toma o chá, que demora aqueles 15, 20 minutos, que o chá começa a fazer o efeito e os xamânicos começam a tocar os tambores, é através da música, é através da batida dos tambores e da música que a substância é ativada no nosso organismo. Tem algo muito, muito ligado, muito atrelado ao toque daqueles tambores e aqueles cânticos sagrados, né? E aí na segunda consagração eu senti a força pela primeira vez. E o que é a força? E aí eu tô falando aqui na linguagem bem simples, para quem não entende, entender do que eu tô falando sem se sentir, sem se perder no meio da narrativa. A força é quando o efeito da ayahuasca vem, né? Ele chega e a gente chama de força porque realmente vem muito forte. E você tem que estar preparado para receber, né? Como a pajé ontem na cerimônia, na consagração disse, tem gente que grita, tem gente que corre, tem gente que se desespera, mas tem que ter força para segurar, para aguentar a força. Realmente é algo muito forte, é algo que eu vou tentar aqui descrever para vocês, mas é meio que indescritível, né? Tô lá na minha segunda consagração, tomo a primeira dose do chá, quando
Quando começam, depois de 15 minutos, os primeiros efeitos, né? Começo a sentir um calor, né? Subindo de cima até embaixo, umas ondas de calor muito fortes. E depois desse calor, eu comecei a ser invadida por um frio muito grande. Muito frio. E esse frio ele foi aumentando. E eu fui começando a tremer. Todos os meus ossos começaram a tremer. Eu já não conseguia mais ficar sentada. Eu que já estava sentada, fui me deitando, fui me entregando para essa força e fui dando início ao que eu chamo de jornada, né? E essa jornada ela era tanto de olhos abertos, quando eu fechava os olhos, ela era de olhos fechados. E é muito intenso, não dá para descrever, não dá para narrar aqui tudo que eu vi, tudo que eu vivenciei. Eu vou tentar resumir ao máximo. Mas era assim, é a noite inteira, tá, pessoal? Então vai até de manhã, de profundo trabalho, de cura. Muita cura interna, muita cura. Então a gente trabalha muito a noite inteira, a gente fica acordada a noite inteira nesse processo de cura com a ayahuasca. Então muita coisa para narrar. Então eu comecei a ver, né, as mirações. Esse meu amigo foi o meu amigo que me convidou. E aí eu via nele nitidamente. Eu via a aura dele estava completamente roxa. A pele dele é como se ele fosse um avatar. Tudo era roxo. Eu via as moléculas da pele dele se movimentando e roxo. Um roxo, aquele roxo de Saint-Germain. E tudo em torno dele roxo e um cocá, eu acho que é cocá que chamam, aquele, vamos dizer, aquele chapeuzinho do índio com as penas, não sei, gente, como é o nome, me perdoem. E quando eu fechava os olhos, vinham as viagens, né, psicodélicas. E a força começou a vir com muita força. E nesse momento da segunda consagração é muito importante eu enfatizar isso. O meu espírito estava controlando a força agindo na minha mente. Por quê? Porque era a primeira vez que eu estava na força. Então era um negócio assim tão forte, que vinha assim tão forte, que eu tive que meio que direcionar esse trabalho interno para eu não perder o controle, para eu não pirar, né? E aí em alguns momentos quiseram vir umas imagens que foram se enegrecendo, e isso daqui tudo com figuras psicodélicas se formando e se esvairindo. Formas psicodélicas, quadrados, formas geométricas se formando na minha mente e se dissipando em novas. Um trabalho muito intenso aqui na mente, e o meu espírito coordenando isso, né? Coordenando para que não fosse para um caminho da negatividade, para que eu não caísse num poço do inconsciente muito profundo, porque naquela primeira entrada na força, eu sabia que eu não estava preparada para receber toda a força. Então a força tinha que vir, não podia vir com força, com força, que fala aqui no Ceará. Força tinha que vir de uma forma que eu tivesse pronta, apta para receber. E aí eu fui coordenando. Então, eu comecei a ter uns espasmos muito fortes, que pareciam... Começou com dores, que não eram dores, eram
não eram dores físicas. Eu senti, eu gemia como se o corpo estivesse doendo, mas eram dores da alma, espirituais, estava tudo no perispírito. E essas dores, elas iam numa onda, na onda da música, tá? Tambores batendo, cânticos rolando, e eu sentindo a força que ia e vinha, como a expansão do pulmão, como uma coisa que vai e volta. E aí eu comecei a ter espasmos, tá? Não me pergunte qual é o intervalo do tempo, porque o tempo já não existia mais. E aí eu comecei a ter espasmos, que eu não entendi exatamente o que era. E desses espasmos dos ossos, do corpo, eu comecei a sentir coisas como se fosse um orgasmo. Era um orgasmo que não era um orgasmo físico, mas eu estava tendo todos os sinais, todos os sintomas ali de um orgasmo muito intenso, né? E aquele movimento, ele ficava indo e voltando. Era um misto de dor e orgasmo. E aí, em alguns momentos, eu passei a ter contrações e entrar, inclusive, em posição de trabalho de parto, de ficar de quatro, de ficar apoiada nos dois joelhos, nas duas pernas. Isso muito consciente do que estava acontecendo à minha volta, mas sem ter o controle do meu corpo naquele momento ali da força. E a mensagem que me foi passada era que eu nem sabia exatamente o que era Kundalini, e me foi passada a mensagem de que a minha Kundalini estava sendo liberada naquele momento. Então, assim, o meu amigo me falou que viu em mim uma cobra saindo do meu corpo, das minhas entranhas, e eu recebi a mensagem de porque aí eu não sabia, mas aí explicando aqui para vocês, a Kundalini, a representação da Kundalini são duas cobras se entrelaçando, subindo de baixo para cima e se entrelaçando. Então faz todo sentido que a cobra, que é chamada cobra da jiboia, que é o símbolo da ayahuasca, estava ali na sua força total, liberando a força dos meus chakras, através do Kundalini. Eu fui estudar depois, eu só recebi a mensagem e não sabia o que estava acontecendo, mas não entendi o que era Kundalini muito bem. Fui pesquisar depois. Ou seja, os meus chakras estavam bloqueados e a minha Kundalini foi liberada, foi ativada ali. Para quê? Para que eu passasse, era um momento ali de desbloqueio, de limpeza, né? Então houveram momentos de vômito, onde eu deitada, eu levantei assim do nada e comecei a vomitar, né? Você tá deitado, você levanta, você começa a vomitar. E aí era tudo alternado, gente. Orgasmo psíquico, espiritual e contrações de um parto, meio que um parto, né? Mental, físico, mental, espiritual. E as dores e o parto e o orgasmo era um misto de gozo, dor, espasmos, febre, tremedeira. Não sabia explicar muito bem, até que a minha pressão baixou e eu fiquei num estado de respiração bem low, extremamente baixa, onde os auxiliares chegaram para verificar como estava a minha pressão, como eu estava, né, já nesses processos. Bom, isso durou a noite inteira. No outro dia eu estava morta, muito cansada, foi um trabalho muito intenso. Nessa segunda consagração eu senti
nesse intenso momento de desbloqueio, de liberação, eu senti na consagração quase toda, eu senti que veio uma entidade, uma presença xamânica, uma mulher, uma força feminina gigante que desceu e ficou aqui cabelos pretos, longos, né? Eu sentia a figura gigante aqui do meu lado esquerdo, intercedendo, me guardando, intercedendo por mim. E eu também senti e vi elementos da natureza, bolas de luz que me veio a mensagem que eram elementais, os elementais da natureza, foi a mensagem que me foi passada. Bolinhas voantes de luz que vieram voando ao meu encontro e se posicionaram de forma estratégica, que ficaram ali também me cercando e me guardando e emanando luz para mim. Meio que foi feito um portal de proteção ao meu redor, vindo aqui pela minha esquerda, tá? Enquanto meu amigo que estava à minha esquerda estava fazendo uns mantras que nem ele sabia o que era, invocando proteção. E eu nesse trabalho de limpeza e desbloqueio, limpeza e desbloqueio. Bom, chega de segunda consagração. Eu achei ali que eu tinha vivido o que havia do extremo da força, né? Eu tinha chegado ao máximo da força. Eu fui para minha terceira consagração, que foi numa aldeia que tem Canoa Quebrada. E lá a força não bateu como força bateu, é uma expressão que a gente usa também, quando a força vem, né? Essa força da ayahuasca. Ela não bateu como bateu na segunda vez, mas eu continuei ali aqueles processos de limpeza, passei a noite com muito frio, era muito frio, que eu senti também na segunda consagração, um frio muito grande, né? E a tremedeira, e eu me enrolava em 2 lençóis, e o frio. Que eu entendo esse frio como sejam a cura, a liberação das doenças da alma, psíquicas, não sei. E me foi mandada a mensagem ali que eu tava curando, me veio a imagem da minha mãe muito forte. A presença feminina nos rituais da ayahuasca é algo que todo mundo diz, é uma presença feminina muito forte, é uma força feminina muito forte. Então a gente libera, a gente trabalha o nosso feminino. E me veio a mensagem de que eu tava curando ali, desculpa gente, tava curando ali toda a minha linhagem dos meus antepassados femininos. Tava sendo curada, da minha mãe até subindo, assim, sabe? E a relação com a minha mãe tá boa, tá ótima, mas alguma cura precisava ser feita, que eu não sabia, né? Não entendia, tava num nível muito mais profundo da consciência, e foi feita aquela cura ali. E ali, na terceira consagração, eu fiquei muito cansada. No pós-consagração, nas semanas seguintes, fiquei bem cansada, tomou muito da minha força física mesmo, mental. E eu dei um tempo, né? Deu um tempo, mais ou menos um mês depois, um mês e meio depois, nem sei. Eu fui para minha quarta consagração, que foi ontem. E a força bateu como eu nunca pensei que pudesse vir mais forte, né? Então, só para situar vocês, ontem foi lua cheia. Então nós estávamos numa aldeia indígena cercado por uma floresta, que é um local que ainda é um local de reserva indígena.
terra indígena. E nós chegamos no local, eu sentei. Não foi calculado, mas eu acabei sentando. Eu acabei sentando num local que eu olhava para cima e eu via a lua cheia vindo direto. E as árvores formavam um triângulo de cabeça para baixo, né? Isso. Nem percebi, fui entender isso depois. E de frente para nós foi montado um altar onde ficou a comitiva que estava fazendo a ritualística. A pajé que fez esse ritual, ela é engraçado que a gente olha assim para ela e eu disse, nossa, essa mulher é tão pequenininha, tão fraca, né? Tão frágil. Quando essa mulher começou a conduzir a ritualística, ela emanou uma força que não tinha quem segurasse, né? Ela é pajé, ela é parteira, ela é mãe, ela é avó, ela é também mãe de santo. E essa mulher passou a noite inteira incorporando entidades, né? A entidade do caboclo que estava conduzindo a sessão. Não sei se vocês entendem, mas passar muito tempo incorporando demanda muita energia, energia física, ectoplasmática, é muito intenso. E ela já vinha de um ritual de sexta para o sábado, então a gente estava ali do sábado para o domingo, ela estava no segundo ritual dela. Uma mulher já, seus mais de 50 anos, né, avó, como eu disse. E do domingo para segunda ela vai, hoje para amanhã ela vai para mais outro ritual. Eu tô falando isso para vocês entenderem a força dessa mulher. E foi nessa força que assim que eu tomei o chá, eu comecei um processo de incorporação muito intenso, muito intenso. Eu não tinha mais controle, eu não tinha controle do meu corpo, eu não tinha controle, eu só me entreguei. As entidades vinham, né, e pediam, toda a comunicação era mental, as entidades pediam passagem e eu dei passagem para todas as entidades que vieram para mim. Então foi a noite inteira incorporando e fazendo cura em todas as pessoas que estavam naquele ritual, as pessoas que estavam ao meu lado e também pessoas que estavam lá no ritual que as entidades escolhiam e ficavam emanando limpeza e cura. E aí as entidades diziam assim, posso? Elas pediam permissão e eu dizia, eu estou aqui para servir. Pode, mas você não vai aguentar. E eu dizia, eu aguento sim, eu me preparei para isso, eu estava fazendo esporte, porque assim, uma semana antes eu me preparei muito. Do domingo passado para hoje, eu comecei a entrar naturalmente. Eu fiz vários rituais de defumação, de limpeza, banhos de limpeza e abertura de caminhos. Todos os dias era um banho, era um ritual. Então eu vinha me preparando há uma semana para servir a mensagem que me foi mandada. Eu, com o meu ego, fui para essa consagração desejando alguma coisa, esperando receber alguma coisa. E a mensagem que as entidades me passaram é que se eu queria receber alguma coisa, eu teria que dar. Então eu teria que trabalhar. A quem é dar, a quem, como é aquele ditado que diz?
Qual foi o recado que me foi dado? Que para eu receber a minha graça, eu teria que primeiro dar. Então, eu disse, eu me entrego, eu vim aqui para trabalhar, façam de mim segundo a vontade de vocês. Então, eu passei a noite trabalhando. Eu não trabalhei meus antepassados, eu não trabalhei as minhas curas internas, eu trabalhei cedendo espaço para as entidades que estavam incorporando para, através de mim, estar efetuando as limpezas do ambiente e as curas nas pessoas, né? Então eu ia direcionadamente nas pessoas fazendo as curas. E eu achei legal o respeito das entidades comigo, sabe? De pedir permissão. Eu posso? Você pode. Você vai aguentar? Vou aguentar. Vou aguentar sim. Tô preparada, tô pronta, né? E houveram momentos assim que a força veio. Inclusive teve um momento que eu levantei para vomitar e no próprio vômito em pé eu comecei a meio que me engasgar e faltou o ar. E ali tinha um muro de mais ou menos 50 centímetros de altura, menos de 1 metro. E nesse muro eu me segurei, cravei minhas mãos, minhas unhas e me segurei. Me segurei para receber a incorporação. E as curas continuando, e eu com a mão me segurando e com a outra mão curando. Eu posso dizer que eu trabalhei a noite inteira também, foi um trabalho muito intenso para mim. Estou muito feliz e grata pela oportunidade de poder ter ajudado, né, de poder ter contribuído ativamente para esse ritual. E a mensagem que me veio é que, trabalhando para os outros, servindo os outros, a minha cura viria, né? E foram muitas mensagens. O meu amigo, que foi comigo novamente, estava do meu lado. Eu senti uma espécie de trabalho em equipe. É como se, estando ao lado dele, a incorporação dele fluía. Ele teve umas viagens astrais muito, muito interessantes de cura também, de cura para a humanidade. E eu estava funcionando meio que limpeza e antenando, recebendo as entidades e limpando. E nós estávamos trabalhando separados, mas juntos, em conjunto, em equipe. É como se sem ele eu não tivesse tido uma incorporação, uma força tão forte, porque na presença dele a gente trabalhava complementando. E foi o que eu senti da segunda vez, e dessa vez eu confirmei. Porque eu fiz uma consagração sem ele e não foi uma força tão forte assim, né? E dessa vez veio essa confirmação de que estava sendo feito um trabalho ali de equipe. Eu estava trabalhando com ele em equipe, ele servindo para a cura e eu servindo para a cura também, mestres de cura, incorporação e cura. E, formiga chata, gente. E aí teve uma hora que a pajé veio, e ela veio com 2 cobras de madeira cruzando aqui e limpando, eu acho que entidades que não eram boas, que estavam querendo se aproximar. Eu sentia que, como meu amigo era mestre de cura e de incorporação, ele estava do lado esquerdo, ele estava fazendo uma rede de proteção para que eu pudesse fazer o meu trabalho ali, que eu estava no centro, um de um lado fazendo limpeza e cura e o outro do outro, um amigo em cada lado. Então eu estava meio que protegida de qualquer força do mal que pudesse se aproximar, para que eu pudesse trabalhar em paz, em tranquilidade, para servir ali aquele grupo, aquela equipe. Bom, é isso. Espero que esse vídeo tenha dado certo. Da outra vez eu
Na minha terceira consagração eu gravei um vídeo e esse vídeo não saiu áudio e as pessoas ficaram muito tensas, curiosas para saber o que é que eu estava falando sobre a consagração da ayahuasca no vídeo e não deu certo. E a mensagem que me foi passada é que não era o momento de eu gravar aquele vídeo e que onde, quando e como eu seria informada, que eu teria que gravar esse depoimento para deixar para vocês, mas que não ia ser eu que ia decidir, ia ser a força. E que eu ia gravar esse vídeo ainda estando sobre o efeito da força, porque eu tô aqui ainda no efeito da força da ayahuasca, mas que não ia ser no meu tempo, ia ser no tempo da força, no dia e no local escolhidos por ela. E que ia ser sob o efeito da ayahuasca, porque é quando o nosso ego baixa. Tudo isso é mensagem que eu recebi, tá, gente? Não é nada que eu li, que alguém me falou, nem nada, não. São mensagens que eu recebo, que eu teria que fazer esse depoimento e estar deixando aqui para vocês, para compartilhar com vocês. Quando eu estiver sobre a força da ayahuasca, é quando o nosso ego tá baixo e não é o nosso ego que tá falando, mas é a força do universo agindo através de nós. Bom, então é isso. Eu desejo para vocês que vocês tenham a oportunidade de conhecer esse amor imenso que é estar na força da ayahuasca, nesse poder de cura e transformação e transbordando de amor. O mundo precisa disso. Vocês precisam disso. Não tenham medo. Tenham força, tenham coragem. E se não tiverem, peçam ao universo que tenha as forças que vocês precisam para vocês passarem por esse processo. Porque depois que vocês experimentarem essa força que eu tô falando, vocês vão entender o quanto que a humanidade precisa disso, tá bom? Então experimentem, façam a experiência de vocês. Quando se sentirem preparados, é no tempo de vocês, cada um tem um tempo, cada um tem um chamado, mas se sentir chamado, vai sem medo, né? Que a cura tá aí pra todo mundo, tá bom? Um beijo, muita luz e muita paz pra vocês. E quem sabe até a próxima, né? Tá bom? Tchau, tchau.